Olá pessoal, tudo bem, gente? Como vocês estão? Eu sou a Ascas e bem-vindos ao meu canal no YouTube. Gente, quero começar o vídeo esclarecendo pra vocês aí o porquê que eu sumi por tanto tempo, né, gente? Quase 2 meses aí. Eu iniciei o meu canal em janeiro e desde então eu fui postando vídeos, fui fazendo os shorts. Porém, pessoal, eu tive um probleminha na última semana de janeiro, que assim mudou muita coisa, sabe? Infelizmente eu tive que dar uma pausa para poder focar 100% naquilo que estava acontecendo. Foi algo que pegou todo mundo de surpresa e eu precisei parar para assimilar tudo, para resolver, então não tinha tempo para gravar. Eu ia tentar gravar, mas tinha muita gente no ambiente, então não conseguia. Então, por isso eu dei essa pausa. E aí, depois que tudo passou, foi aquela coisa de refletir, colocar a mente no lugar. E aí chegou bem a época do carnaval, né? Então, assim, eu pensei em trazer um vídeo pro YouTube referente ao carnaval. Mas, infelizmente, eu não consegui. E aí, eu quero pedir perdão pra vocês por essa situação, por não ter conseguido entregar pra vocês o que eu realmente queria entregar nesse meio período de tempo, né, gente? Porque eu queria realmente trazer pra vocês vídeos, muitos vídeos. Tava com ideias muito legais pra postar. Vi que já tem seguidor fiel aqui. Agradeço muito as pessoas que acompanhou os outros vídeos que eu postei e que mandaram sugestões também, que interagiu comigo. Gente, muito obrigada mesmo. Vocês não têm noção da diferença que isso causa pra mim, sabe? Então, vocês me desculpam por ter ficado sumida, tá? Mas agora, se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Seja lá qual a sua crença, vai dar tudo certo. Eu vou conseguir, né, progredir aí e trazer isso pra vocês. Tanto que, assim, essa tiragem de hoje vai ser justamente sobre isso. Março. Eu vou progredir em março, Tarô? Bom, eu queria trazer esse tema pra vocês porque por muitas vezes isso passou na minha cabeça, sabe? Será que eu vou conseguir sair desse lugar? Será que vai dar tudo certo? E isso em janeiro, em fevereiro. E aí deu tudo certo, graças a Deus. E aquilo ficou na minha mente, martelando muito a minha mente, então eu pensei, por que não trazer um tema justamente sobre isso pro canal no YouTube, só que referente a março para essas pessoas. Vai que tem gente também passando pela mesma situação que eu, de ficar pensativa, de não saber o que fazer. Então, assim, eu quis trazer aqui um pouco disso e você pode transformar na forma que você quiser. Você pode transformar para algo financeiro, para algo amoroso. Claro que assim, isso depende muito do que as cartas vão mostrar aqui para mim, né? Às vezes tem algo oculto que você não sabe e que as cartas querem trazer para você, sabe? Então é um ponto muito importante você trazer essa essa mentalidade mais aberta, sabe? De entender que às vezes nem tudo é como a gente quer que seja, tá bom? Gente, eu vou pegar só uma água porque eu esqueci e eu já volto pra gente começar, tá bom? Voltei, peguei minha garrafinha de água, tá? Inclusive eu vou tomar ela aqui. Então vamos lá, gente. Eu espero que a qualidade do áudio fique boa, tá? Bom, eu trouxe aqui 3 pedrinhas, tá? Eu acho que eu vou fazer com mais quantidade, porque dessa forma eu acredito que vai atingir mais pessoas, tá? E já teve uma seguidora aí que comentou que ela tem essa preferência também, tá? Que seja assim. Então, eu vou estar seguindo aí o que ela disse e o que vocês... O que eu acredito, na verdade, que a maioria também concorde, tá bom? Se você é novo aqui no canal ou nova, se inscreva, não deixe de se inscrever, tá? Agora, mais que nunca, eu preciso me redimir com vocês, então vou estar trazendo mais vídeos, tá bom? Bom,
Vou embaralhar aqui, gente. Eu já tinha dado uma embaralhada, tá? No baralho. Mas aí eu tô embaralhando novamente. Eu energizei ele também, tá? Pra melhorar pra vocês. Bom, eu já embaralhei aqui, tá? Só recapitulando o que eu estava falando. Mas é sempre bom, né? Novamente, mas eu já energizei a nossa mesa aqui também. Já fiz o preparo pra gente estar recebendo aqui. Então, vamos lá. Mais um pouquinho. E aqui. Bom, vou colocar mais umas 2 cartas aqui, gente. Porque deu menos. Bom, então, vocês podem escolher entre a pirita, tá? Olha só que bonita. Acho linda essa pedra. A ônix, tá? A ametista. Essa ametista, gente, ela não é 100% polida, tá? Ela tem uns relevos aqui com ela, tá vendo? Essa daqui, ela já é 100% polida. Bom, se conecte com a opção que mais te atrair, tá? Lembrando que normalmente é a pedrinha que escolhe a gente. Então, é bem bacana você pensar nisso quando você for olhar assim, você já vê que uma pedrinha tá te chamando, então já se conecta com ela, que provavelmente é a opção que vai mais ressoar com você, ok? Então, vamos lá. Tarô, o que eu posso esperar para esse mês de março? Eu vou progredir? Mentaliza a sua pergunta, mentaliza o caminho que você quer tracionar para essa pergunta, direcionar. Cartas verdes. Bom, vamos começar. Gente, aqui eu consigo ver nitidamente que vocês estavam desamparados com algo e aí de repente surgiu algo que firmou, sabe? Se ainda não firmou, vai firmar neste mês, tá? Aqui para a grande maioria ainda vai firmar. Então, isso que você tá mentalizando, isso ainda vai se firmar, sabe? É como se viesse uma resposta para você dizendo: olha, fica tranquila, isso vai dar certo, não tem um porquê você temer isso, porque você tá com segurança, você vai ficar mais seguro ou segura ainda, não precisa se preocupar, porque aqui vem uma resposta para você, tá? E assim, gente, a carta do cachorro também aqui. Tem várias cartas falando. Aqui, na verdade, a gente vê como, né, como se você já tivesse passado por muitas outras coisas, que aprisionasse você em uma bolha só, tivesse que vencer várias batalhas para conseguir, de fato, firmar isso, tá? E aqui pode ter a ver com, tanto com alguém, ou com, por exemplo, trabalho, que também tem grandes chances de ser trabalho, tá? Como eu deixei no ar a pergunta para vocês mesmo fazerem, eu
tô tentando ao mínimo possível visualizar uma situação única, tá? Mas, já mentalizando aqui, infelizmente a gente acaba vendo, né, histórias, a gente consegue ler histórias aqui, eu consigo ler essas histórias, e eu digo pra você, se você estava em um caminho complicado, conturbado, e aí de repente você precisa sentir segurança em alguma coisa, pode ficar tranquilo que você vai passar a ter essa segurança, e você provavelmente vai ter uma resposta em cima disso que você tanto questionava. Agora, será que vai ser positivo essa resposta? Gente, a carta da morte, ela nos faz refletir que coisas aconteceram para que novas coisas possam surgir. Então, assim, coisas ruins aconteceram para coisas boas surgirem, tá? Então, aqui, neste caso, eu vejo como se você já tivesse passado por situação ruim e agora você vai colher os frutos bons, tá? Olha só. Essa é a carta da esperança, né? Você pode ter a esperança aí, a carta do trevo de 4 folhas, e te dá essa esperança, entendeu? Então, assim, a esperança literalmente é a última que morre, entendeu? Então, assim, nesse momento agora, sendo bem específico pra você, aqui eu vejo notícia boa. Olha, a foice, cortando aí tudo. Gente, vocês passaram por uma... Olha só, o sol e a torre. Gente, vocês passaram por muitas situações que faltou esperança, tá? E aí vocês ainda assim, nesse mês, você vai ainda seguir cortando essas situações ruins, tá? Você tá com mais esperança, você vai estar com mais esperança e automaticamente você vai cortar essas coisas ruins que não te deixam progredir. E você vai receber uma bênção sobre aquilo, sabe? Iluminação, coisa positiva. Mas, olha a carta que finaliza aqui, a carta da torre. Eu poderia vir aqui falar um monte de coisa, um monte de burburinho, pra deixar vocês iludidas, mas eu não vou fazer isso, né? Então, assim, a carta da torre aqui, ela mostra que ainda tem obstáculo pela frente. Bom, deixa sua sugestão aqui embaixo de pergunta, tá? Para que eu faça um vídeo mais direcionado para você, para que você consiga ter melhores respostas, porque aqui a gente acabou as nossas cartas e infelizmente finalizou com uma carta da torre, então é importante você ter atenção. Mas segue cortando as coisas ruins, segue cortando, porque vai vir coisa boa, sabe? A esperança, ela é a última que vai morrer, e você precisa manter firme, sabe? Porque você já passou por diversas situações ruins, então agora, pra vir coisas boas, positivas, você ainda vai ter um sacrifício, você vai fazer sacrifício, mas fica tranquila, que vai dar tudo certo. No final, sempre as coisas dão certo, gente. 1000 coisas acontecem errado para outras coisas dar certo. E, por mais que veio a torre aqui, a gente tem que lembrar que você teve toda uma passagem. Esse mês você faz toda uma passagem. Talvez você inicie aí na sua bolha e vai se desmistificando aí ao longo do mês. Mas, de toda forma, igual eu disse, coloca aqui embaixo a sua pergunta pra gente poder fazer, pra eu poder fazer, na verdade, né? Um vídeo aqui que te atenda de uma forma melhor. Vou beber um pouquinho de água. Terminei de beber minha água. Então, pra quem se conectou aqui com a pedrinha de número 1, gente, desculpa se eu desapontei vocês, tá, gente? De deixar chateado aí por conta, né, do final dessa tiragem, mas eu preciso ser sincera, sabe? Não tá pra mentir pra vocês, até porque as cartas estão aqui. Quem entende de baralho, né, quem tá acostumado a ver tiragens, sabe? Então, assim, não tem por que eu vir aqui tentar iludir vocês com uma coisa que não existe, sabe? Então, que vocês saibam filtrar
Isso aí. A segunda é a Onyx. Então é isso. Um abraço. Ativa a notificação aqui no canal. Não esqueça de deixar uma pergunta, uma sugestão aqui embaixo nos comentários. Sempre me ajudem avaliando aí o que vocês viram do vídeo, tá, gente? Isso é muito bacana para que eu possa melhorar para vocês, tá? Então, vamos lá. Não reparem na minha voz também, me desculpa. Tô com a voz um pouquinho ruim esses dias. Mas, enfim, nada que uma água não resolva. Vamos para quem se conectou com a pedrinha de number 1. Não, number 2. Gente, desculpa. Eu ia falar aqui em inglês true e saiu one, enfim. Desculpem. Mas vamos lá para quem se conectou com a pedrinha de número 2. Então, vamos lá, tá? Ai, gente, tô ansiosa para saber. Então, vamos lá, tarô. Vamos progredir esse mês? Eu vou progredir esse mês? Como que vai ser, tá? Direciona a sua pergunta para algo. Então, aqui eu deixo mais em aberto, tá, gente? Eu vou deixar em aberto para vocês direcionarem para algo essa pergunta, tá bom? Para ser mais ampla possível aí, para atingir todo mundo, tá? Nossa, gente, esse mês de março pra vocês tá... Nossa! Gente... Olha... Vamos lá. Pessoal, inveja, tá? Inveja é uma coisa que vocês, da tiragem número 2, terão que se preocupar neste mês. Tem indício fortíssimo de pessoas com inveja de vocês. E isso acaba impactando no nosso progresso, tá? Então, assim, às vezes você tá tentando progredir em algo e não tá dando certo porque as pessoas estão com inveja, sabe? As pessoas estão colocando peso em cima daquilo, as pessoas estão jogando obstáculos em cima daquilo. Então, isso acaba fazendo com que aconteça, com que você não progrida. Porém, a carta do cavaleiro, ela fala que você vai percorrer, você vai, né, ter aí um sucesso, digamos assim, neste mês. Não vai ser um mês parado pra você, tá? Fica tranquilo ou tranquila. Mas você precisa tentar muito isso aqui. Olha só o tanto de carta te dizendo aqui que, poxa, senta que lá vem bomba. Literalmente, gente. Eu tô triste por vocês, porque inveja é um sentimento ruim, é um sentimento péssimo de nutrir. Não faz bem nem pra quem tem, nem pra quem não tem. Não é uma situação boa, tá? As pessoas falando de você, comentando sobre esse seu objetivo aí. E isso não é bom. E às vezes você pode pensar assim, poxa, mas eu não falei do meu objetivo pra ninguém. Você tem certeza que você não falou? Você tem certeza que você não demonstrou? Redes sociais, qualquer coisa que seja. Olha só. Pois é. Você vai ter que pensar bastante. Você já tá pensativo ou pensativa, né? E tem aí que decidir entre dois caminhos aí esse mês. Se você fica com aquilo passado ou se você se abre para um novo, tá? Aqui eu posso falar sobre isso. Olha só as cartas que saíram. Carta da criança. Carta da cigana. Ou mulher aí, como vocês quiserem identificar. Gente, se isso aqui, tá? Vamos lá. Como eu disse, eu tô tentando direcionar essa tiragem para uma pergunta específica sua. Mas quando a gente vê aqui, claramente a gente vê histórias, situações acontecendo aqui, eu consigo enxergar histórias.
E aí eu preciso falar com a minoria que pode ter se conectado com essa história que tá acontecendo aqui na minha frente. Gente, se você tá passando por um processo de separação e tá envolvendo guarda de criança, guarda mesmo, sabe? Tá nesse processo burocrático, você vai conseguir. Você vai conseguir. Sendo você mãe ou pai, isso aqui não define gênero, tá? Você vai conseguir até o final deste mês. Você vai conseguir. Então mantenha firme, foca no seu lar, no seu mental, porque você vai conseguir. Depois de tantas formas de te tirar desse caminho, você vai conseguir. Então, se você tá passando por essa situação aí de briga, de confusão, você vai conseguir se livrar disso daí, tá? E agora, assim, fora do que eu tô enxergando aqui ao alcance, né? Queria falar aí diretamente para outras pessoas que se perguntaram outras coisas. Se aqui, gente, for relacionado a um bem material, tá? Ah, eu vou conseguir progredir, eu vou conseguir comprar um imóvel, eu vou conseguir comprar uma moto, um carro, ou qualquer bem material que seja, você vai conseguir, tá? Que você vai conseguir. Não tem cartas assim de peso, sabe? Quase não veio cartas de ouro aqui, olha. Pra ser sincera, acho que não veio nenhuma carta de ouro que... Ah, só veio uma, que atrasa, mas de resto não veio. Então, você vai conseguir. E ponha isso na mente, repita, continua falando, porque você vai conseguir. Você não precisa se preocupar, porque aqui você consegue. Mas é sempre importante, primordial, você tomar muito cuidado com as pessoas, tá? Não fique falando das suas conquistas com qualquer pessoa. Não fala sobre o que você quer ter com qualquer pessoa. Porque isso, gente, pode, assim, abalar as estruturas, sabe? Aqui no caso não te abala, de uma certa forma. Influencia, mas não te deixa deprimido. Mas mesmo assim, pode causar uma frustração, sabe? E às vezes a gente confunde, tá deprimido com frustração. Porque, querendo ou não, a frustração ela ainda fica um pouco mais pesado, né? Porque você não quer acreditar mais em outra coisa, você já tá frustrado com aquilo que passou. Então, toma cuidado, companhia, pessoas que você já sabe que fala nas suas costas. Você tem que pensar pelo lado de, vou guardar pra mim, tá? Vou guardar pra mim, vou pensar em mim, vou fazer por mim e pelas pessoas que realmente querem ver eu bem, sabe? Então foca nesse estilo de pensamento, tá bom? Para vocês poderem progredir neste mês de março. Gente, eu achei uma tiragem bem forte essa segunda, tá? Pelo fator de envolver essa questão de guarda, é uma visão que eu tive aqui. E, inclusive, se eu conseguir chegar nessa pessoa que tá passando por esse problema, é muito complicado mesmo, sabe? Infelizmente, nem todo mundo consegue uma separação amigável, nem todo mundo consegue viver em harmonia, né, gente? E hoje em dia a gente menos tem visto isso, essa questão da harmonia, né? As coisas têm sido tão rápidas que quando a gente se dá conta, já se perdeu pelo caminho. Então, assim, se você tá vivendo essa situação, Deus não vai te desamparar, tá? Fica tranquila, aquieta o coração. Vai dar certo. Se apegue na sua crença, naquilo que você acredita, que vai dar certo, sabe? Não precisa pensar tanto, se martirizar tanto, sentimentos de culpa. Fica mais leve, porque isso vai te dar gás para você ter um novo lar, para você crescer, para você fazer as coisas, sabe? E assim, gente, se você conhece alguém que tá passando por essa situação, encaminhe esse vídeo para essa pessoa.
porque talvez isso que eu estou falando ajude a fortalecer essa pessoa, sabe? E é do coração. Então é isso. Quero agradecer vocês que se conectaram com a pedrinha de número 2, tá? Sucesso pra vocês. Tomem cuidado com pessoas ruins, mas vai dar tudo certo no final das contas, tá bom? Quero dizer pra vocês, gente, que eu não vou abandonar esse canal, vou trazer mais vídeos. Então, obrigada por não desistirem de mim. E as pessoas que estão chegando, né, que é um canal novo, muito obrigada, tá, gente? Ativem os sininhos da notificação. Pausa pra beber água. Bom, vamos lá para quem se conectou com a pedrinha de número 3, tá, gente? Então, vamos lá para quem se conectou com essa pedrinha. Olá, todos vocês. Gente, é o seguinte, eu direciono para você a pergunta, tá bom? Então, você tem que pensar em uma pergunta diante disso, tá? No seu progresso. Se quiser deixar flor naturalmente também pode, tá? E ao tempo, assim, conforme você vai vendo as cartas, você vai identificando aquilo que mais tá no seu coração, no seu interior, no seu íntimo, tá? Mas enfim, pode ser qualquer coisa, tá? Eu gosto sempre de falar isso no início da tiragem, porque às vezes tem gente que não viu o começo, então não entende como que tá funcionando aqui, tá bom? Então vamos lá. Tarô, como vai ser o meu mês de março? Eu vou ter progresso? Olha. Que gracinha. Bom, vamos lá. Começar aqui falando, gente, que já houve mudanças, né? Já teve mudanças aí. Vocês já recalcularam rota aí do que vocês estavam fazendo de janeiro a fevereiro, tá? É como se vocês estivessem aí começando o ano agora, né? Começando a realmente na iniciativa, naquilo que vocês estavam planejando fazer. E isso é um começo muito bom, tá? Pra quem já iniciou no mês passado ou em janeiro, aquilo que estava na mente, saiba que isso vai florescer de forma positiva nesse mês, tá bom? Então, para aqueles que não tiveram isso ainda, que estão começando agora, vai ter um ótimo início aí, tá, gente? Esse mês vai ser um mês que você vai progredir bastante, tá? Você vai ter novas ideias, você vai colocar a criatividade em destaque. Isso é muito bom. A carta da árvore. Gente, realmente. Nossa, a tiragem de vocês está maravilhosa. Maravilhosa. Solução. Vou deixar aqui como se fosse uma conclusão. Ainda não vi, tá? Mas é o seguinte. Se você tiver aí com propostas pendentes, vai ter finalmente uma solução, tá? Vai vir a chavinha aqui, vai fazer com que isso aconteça. Tudo que você tinha aí de planejamento vai dar certo. Se você, por exemplo, vou dar um exemplo mais raiz, assim, né? Se você vai fechar um contrato, ou então você tá com uma procura de emprego, você vai conseguir fechar esse negócio nesse mês de março, vai ter progresso nisso, tá? E quem tá fechando as portas, tá? Porque aqui eu vejo uma situação de gente fechando portas. Se você tá fechando portas aí do seu comércio, do seu negócio, da sua empresa, saiba que não é o fim de tudo, tá? Isso foi uma solução que você teve para os seus problemas e que a partir de agora você se liberta de um peso que talvez você estava carregando e que não estava sendo legal para você, tá? De um certo modo. Então, fica tranquilo ou tranquila que você vai sim conseguir se libertar aí de coisas passadas neste mês de março, tá bom, gente? E para quem tá iniciando projetos, vai dar certo. Planeja certinho, coloca no papel,
vai mentalizando aquilo que você realmente deseja aí, pra gente já aproveitar pra poder atrair, tá? Porque a gente vai ter sucesso aqui. Olha aí, a carta do chicote e a carta das alianças. Muito bom. Olha só, a carta do chicote, ela vem aqui dando ênfase para aquilo que eu estava falando, sobre você se livrar de um fardo e você agora conseguir progredir. Até porque vem alianças, sabe? Alianças que duram, alianças que realmente duram, sabe? Aqui leva mais tempo? Leva mais tempo. Carta de ouro. Leva mais tempo? Leva tempo. Mais firma. É um sim. Se você fez uma pergunta aí direcionada para alguma coisa que a resposta fosse um sim ou não, saiba que a resposta é sim, tá? Tô curiosa para saber o que você pensou aí, então comenta aqui nos comentários, principalmente se nesse momento que eu estava falando você pensou sobre isso, tá? Então comenta aqui pra mim, por favor, falando. Inclusive, se você quiser saber mais sobre a sua situação, deixa a sugestão do tema que você quer ver, porque aí a gente se aprofunda mais naquele tema ali, gente, e consegue atender vocês de uma forma mais ampla. Como aqui eu direcionei a pergunta para diversas coisas, para dar a vocês a possibilidade de fazer a pergunta na própria mente, então fica mais assim no ar tudo, né? Então aqui eu trago umas hipóteses e situações que realmente, de fato, o baralho entregou aqui pra mim e visões. Se eu tiver visões, eu sempre conto aqui pra vocês. E uma das visões que eu tenho é de ciclos sendo fechados aí em matérias de CNPJ, tudo que relaciona a empresas, tá? Mas que isso é um alívio, é um fardo tirado. E que as próximas alianças que vier nesse mês vão ser mais fortes e vão ser não vou falar pra eternidade, mas vai ser duradouro, tá bom? Então, pra vocês que se conectaram com a última pedrinha aqui, gente, com a ametista, tá linda essa tiragem, tá? Fica tranquilo ou tranquila aí. Não fica se martirizando tanto por coisas que já aconteceu. Viva o seu presente, viva o seu mês, porque muitas coisas vão ser boas, né? É um livro aqui, a gente vai contar história nova, né? Vamos iniciar aí uma época de colheita boa, tá bom, gente? Só não fica parado, tá? Tenta não ficar muito parado, porque aqui veio bastante cartas de ouro e o ouro é uma lentidão. Então, assim, tenta não ficar parado, tenta se mover para que as coisas possam acontecer, porque além de todo o universo, todas as coisas, o progresso, ele vem de quem realmente batalha para progredir, né, gente? Não tem como você ter um progresso ou ter um sucesso em alguma coisa se você não batalhar por aquilo também, tá? As coisas podem cair do céu, sim. Mas cuidado para não ser cocô de passarinho de pomo. Então, assim, brincadeiras à parte. Mas é aquele ditado, né? Nem tudo que reluz é ouro, mas também você precisa olhar ali para aquilo e pensar, vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou fazer por onde, eu vou fazer com que aquilo ali se torne ouro, entende? Então, assim, não fica na lentidão, não fica pensando muito, só pega e faz, tá? Principalmente se for contratos, projetos novos, você tem que pegar e fazer. Toda a experiência ela é bem-vinda, tá? E as alianças que vão se formar nesse mês, é que nem eu falei, vão ser alianças duradouras. Tá bom? Então é isso, muito obrigada a você que assistiu aqui o vídeo, que ficou até o final aqui. Um abraço, tá, gente? Em breve vou voltar com mais vídeos pra vocês. Espero que esse vídeo chegue em bastante pessoas, tá? Pra que eu possa trazer aqui os próximos temas direcionados a perguntas de vocês, tá bom? Então é isso, um abraço, muito obrigada, compartilhe o vídeo e até a próxima.